Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Você já sabe como é que funciona aqui, né? Aqui é a melhor comunidade botafoguense da internet. Você não vai encontrar uma comunidade melhor do que a nossa. Então, já deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo para todo mundo e se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Torne-se um amigo do canal Memória Alvinegra, rumo a 13.300 inscritos por aqui, beleza? Hoje eu quero falar com vocês, nessa edição das 14 horas, sobre Alex Telles. Eu acho que foi uma grande injustiça o Alex Telles não ter sido convocado, principalmente pensando em quem estava na pré-lista. E eu já fiz um vídeo aqui explicando um pouquinho dessa pré-lista e o motivo do Alex Telles estar fora. Acabou sendo uma convocação completamente sem sentido do Carlo Ancelotti. E o Alex Telles foi injustiçado. Roda a vinheta, bora pro vídeo, vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos começar aqui logo de cara, falando os convocados do Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, onde claramente ele foca na experiência. Mas que experiência é essa? Será que é só a experiência? Não precisa estar jogando bem? Será que estar jogando bem fica em segundo plano por conta de experiência? Agora eu vou trazer a contradição. Você poderia ter tido experiência e alguém que ainda entrega, e não experiência para alguém que de repente vai ser banco e vai ficar de repente na hora que entrar completamente perdido, porque é isso que está acontecendo. O Carlo Ancelotti convocou o Alexandro do Flamengo, reserva na lateral esquerda, e o Douglas Santos do Zenit. Acabou de ser campeão russo, a convocação faria até um pouco mais de sentido, tá? Mas eu vou começar, antes de falar da injustiça ao Alex Telles, eu vou recordar vocês quem estava na pré-lista de convocados e quem eu achava que realmente deveria de repente ter sido convocado. Você pode até não convocar o Alex Telles, mas você tinha três nomes jogando fino da bola, com idade, tá? Com idade para disputar esta Copa. No caso do Alex Telles, já não teria idade para disputar a Copa de 2030, mas você tinha para 2026 três nomes que estavam jogando muito melhor do que o Alexandro, muito melhor do que o Douglas Santos, muito melhor do que qualquer outro lateral que tenha sido utilizado, testado nesse miniciclo com o Carlo Ancelotti. Eu falo miniciclo porque o Carlo Ancelotti tem um ano de seleção, um pouquinho mais de um ano de seleção. Ele não teve um ciclo completo. Ciclo completo ele vai ter depois da Copa de 2026 até 2030, porque ele já renovou o contrato. Tá? Então, nesse miniciclo, o Carlo Ancelotti teve a oportunidade de ver três jogadores que estavam jogando muito melhor do que os dois que ele convocou, que são o Kaique, do Cruzeiro, o Juba, do Bahia, e o Alex Telles, o nosso Alex Telles, do Botafogo. O Alex Telles, tudo bem, nesse miniciclo do Carlo Ancelotti, ele demorou a entrar nos eixos, né, na temporada, para que ele pudesse exercer o seu melhor futebol pensando na Copa do Mundo. E isso também tem muito o dedo do Martin Anselmi e das bagunças da diretoria do Botafogo. É impossível você pensar apenas em futebol. Alex Telles, como nosso líder, ele conseguiu algo sobre-humano praticamente, que foi fazer com que a equipe do Botafogo em campo pudesse jogar esquecendo os problemas extra-campo. Tá? Mas ainda assim, o Alex Telles foi muito prejudicado pelo péssimo trabalho do Martin Anselmi, que veio com tempo para o Botafogo, tá? Teve tempo para treinar, teve tempo para trazer o Botafogo ao Botafogo um estilo de jogo definido, mas ele não conseguiu. O trabalho dele no Botafogo foi um lixo, literalmente, tá? E aí acabou dificultando a vida de vários atletas. Como eu falei aqui no canal, no vídeo sobre a convocação do Danilo, né? Eu reforço aqui de novo.
Talvez o Danilo tenha sido o único jogador do Botafogo que tenha aproveitado, mesmo com o Martin Anselmi, todo o seu bom futebol. Ele conseguiu obter a forma possível para jogar, e aí, quando começou a jogar, começou a ser dominante no elenco do Botafogo. Apesar do Martin Anselmi, como diz a música, né? Apesar de você, tá? E o Alex Telles talvez tenha sido um desses jogadores que foi prejudicado. Alex Telles, Arthur Cabral, o próprio Tuco Corrêa, que eu já estou já irritado de ver Tuco Corrêa jogando pelo Botafogo, mas ele também foi prejudicado. Montoro foi prejudicado, Barreira foi prejudicado. Não vou citar todos os nomes aqui, porque vocês já sabem, na opinião de vocês, os jogadores que foram prejudicados pela passagem do Martin Anselmi. Mas ao passo que você tem, chegando na época da Copa do Mundo, um cara que está jogando a bola que o Alex Telles vem jogando, você não pode jogar esse cara fora. Seleção brasileira não é momento? No momento, temos Alex Telles, Kaique Bruno e Juba. O Juba estava na pré-lista. E eu falei com vocês aqui anteriormente no nosso canal. Eu falei, olha, faz sentido você manter o Juba na pré-lista e tirar o Alex Telles, porque o Alex Telles é um jogador de 33 anos, o Carlo Ancelotti deve estar pensando no ciclo para 2030, então em 2030 o Juba vai ter 30 anos exatos. O Alex Telles vai ter 37. A gente não sabe como ele vai estar. Mas hoje, em 2026, a gente precisava de alguém que estivesse entregando rapidamente. Se não é o Alex Telles, poderia ser o Kaique do Cruzeiro ou o Juba do Bahia. Vou focar no Juba aqui, porque ele estava na pré-lista. O Juba é um absurdo ele não ter sido convocado. Porque, apesar de não ter experiência de Copa do Mundo, ele vai chegar no auge da sua forma. Tá certo? E aí eu fico com a pergunta: por que que na seleção brasileira entra técnico, sai técnico? A gente tem o técnico estrangeiro que a gente tanto pediu, eu também pedi muito, tá? Mas por que que na seleção brasileira é tão importante essa experiência? A gente tem na Espanha, na Argentina, na Itália não, na Alemanha, na França. A gente tem várias seleções, jogadores que estão chegando no seu melhor momento para disputar a primeira Copa. Por que que na seleção brasileira não pode ter alguém para disputar a primeira Copa? Então aqui fica o ponto do Juba. Por que que o Juba, jogando o que estava jogando, foi preterido? Para que o Alexandro fosse convocado, reserva, contestado, pouco utilizado no Flamengo. Por que isso? E por que que o Alex Telles não esteve nem na pré-lista? Então, para que se qualquer problema que acontecesse, claro que a gente não está torcendo para nenhum problema, mas por que que o Alex Telles não estava na pré-lista para em qualquer possibilidade de corte ele ser um cara ali que poderia entregar? O Alex Telles, ele entra na linha do que foi a convocação do Everton. Olha as contradições do Carlo Ancelotti. O Everton, ele é convocado porque ninguém sabe como vai estar o Alisson e a fase do Ederson é horrenda. E aí você vai e convoca o Ederson. Por quê? E aí você convoca o Everton do Grêmio. Por quê? Porque se ninguém puder jogar, a gente tem um cara experiente lá que não vai sentir a pressão, que já disputou Copa do Mundo. Você tem na seleção brasileira, na lateral esquerda, um cara que não está jogando, mas que tem a experiência. Você poderia ter um jogador como Alex Telles, que tem a experiência e está jogando. O Alex Telles não sentiria a pressão de uma Copa do Mundo. Mas aí eu venho com a o possível motivo do Alex Telles não ter sido convocado. Será que é por conta da camisa? Será que é por conta da bagunça que também é o Botafogo hoje? Será que a bagunça que é o Botafogo hoje tornou o Glorioso tão malquisto ao ponto de você ser obrigado, porque eu acho que foi isso, ser obrigado a convocar o Danilo porque ele está jogando o fino da bola? O Danilo hoje é o melhor meio de campo do Brasil. É o melhor meio-campista do Brasil, tá? Será que se o Alex Telles ainda estivesse no Manchester United, como passou por lá, será que se ele estivesse na Arábia Saudita, como passou por lá, será que se ele estivesse no Porto, como esteve lá também, será que o Alex Telles teria sido convocado? Eu tenho certeza que ele teria. Sabe por quê?
porque aí sim ele teria experiência de Copa do Mundo, porque aí sim ele teria experiência de Europa. Quando ele veio para o Botafogo, alguma coisa aconteceu que todo mundo tira o Alex Telles para nada. E o Alex Telles é, sim, um dos melhores laterais esquerdos que apareceram depois de Roberto Carlos, depois de Marcelo. O Alex Telles está na história do futebol brasileiro como um dos principais laterais esquerdos da história recente do futebol brasileiro. E ele foi preterido por simples injustiça, para fazer carinho em torcida grande, para fazer carinho em jogador que é reserva, quase que inutilizado, num time que tem várias opções. Então, fica essa contradição. A convocação do Carlo Ancelotti, ainda bem que ele sabe disso, ele falou isso na entrevista, ele deixou bem claro, é, ele falou, não é uma lista 100% ótima, ele sabia disso, muita gente ia reclamar, ele sabia disso, e sim, estamos aqui reclamando. Faltou coerência na convocação de Carlo Ancelotti. Eu acho que a melhor convocação, a gente tem uma seleção com 26 equipes, amor, com 26 jogadores, e a gente pode dizer que a gente jogou 22 vagas fora. Porque as grandes convocações que a gente viu nesse time do Brasil hoje são Endrick, Ryan, Luiz Henrique e Danilo. São as únicas 4 convocações devidamente corretas, que ninguém fala um ai contra esses 4 convocados. De resto, a incoerência é tamanha. Vamos esperar agora para ver como é que vai ser a Copa do Mundo. Mas, assim como o Fábio, goleiro do Fluminense, vem sendo injustiçado a carreira inteira, o Alex Telles foi injustiçado agora. Deveria ter sido convocado. Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. Fala mais alguns nomes aí que você achou que foi injustiçado, que vem sendo injustiçado e que não foi convocado, não está nem na pré-lista, podendo ser convocado em caso de corte. Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. E sobre a nossa edição das 20 horas, se torna inviável ter uma edição das 20 horas aqui no canal, visto que o Botafogo joga às 21 horas contra o Independente Petroleiro direto do Paraguai. Então a nossa edição das 20 horas vai ser a nossa live pós-jogo às 11 da noite. O juiz apitou, nossa resenha começou. Espero todos vocês às 11 da noite, então, para nossa resenha, se Deus quiser, comemorando a vitória do Botafogo e a confirmação da primeira posição. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês, valeu, fui!